Olá, caro telespectador, e seja muito bem-vindo ao seu canal de tecnologia, desenvolvimento, projetos e software. Existe uma coisa muito comum que acontece entre desenvolvedores, seja freelancer ou desenvolvedores remotos que trabalham nessa modalidade, que é o fato de que muitos deles vão dormir tarde da noite e acordam tarde da noite. E isso ocasiona nessas pessoas que têm esse tipo de rotina como se fosse um jet lag. Você se sente como que tivesse atrasado, você demora para pegar no ritmo de manhã, à noite você funciona melhor. E isso traz até alguns problemas porque você não consegue se adaptar exatamente nos horários sociais, nos horários comuns. E o problema é que isso também traz alguns estigmas, alguns preconceitos das pessoas que não fazem isso, de pensar que quem vai dormir muito tarde, quem acorda muito tarde pode ser preguiçoso, pode ser às vezes até alguém incompetente porque acorda tarde demais. E isso gera vários desses burburinhos, desses pensamentos estranhos com essas pessoas. Mas será que essa rotina, esse ato de você ter um horário de dormir diferente das outras pessoas, será que isso realmente pode ser um problema? Hoje nós vamos discutir sobre o sono. E para começar essa discussão, nós precisamos definir melhor o que é o sono. Tem uma frase bonita que define sono, que é a seguinte: um estado ordinário de consciência em que há repouso normal e periódico, caracterizado pela suspensão temporária da atividade perceptivo-sensorial e motora voluntária. O que isso quer dizer? Significa que o sono é um período onde você dorme. Sim, é bastante óbvio. Mas é um momento onde você não está tomando nenhuma decisão, onde você está em repouso mental, onde nada está acontecendo. É uma das coisas que todos os seres humanos fazem ou deveriam fazer, e é uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer isso todo dia para que nós tenhamos uma boa qualidade de saúde, uma boa qualidade de vida. E quando a gente fala sobre o sono, para a gente adereçar o problema tratado na introdução, nós precisamos fazer uma diferenciação entre duas coisas. A primeira delas, que é a duração do sono, e a segunda delas, que é o horário em que você vai dormir. E ver que existe uma diferença entre esses dois assuntos. Quando nós falamos sobre duração de sono, nós estamos nos referindo ao quanto de tempo que você passa dormindo, ao total desse tempo que você passa em repouso. E é interessante quando analisamos a média de tempo de sono dos americanos, por exemplo, em que eles dormiam em média mais de 7 horas por noite. Mas de um tempo para outro, ocorreu uma queda muito grande nessa quantidade de sono média. Eles passaram a dormir 6,7 horas por noite. E isso se estendeu e até cresceu um pouco, e hoje os últimos dados que nós temos é de que os americanos estão dormindo mais ou menos 6,8 horas por noite. Mas aí vem a pergunta, existe uma quantidade que é ideal de sono, uma quantidade que é recomendada de sono? Em um estudo que levantou exatamente isso, essa questão sobre a quantidade de horas de sono, Jean-Philippe Chaput fez um levantamento de qual é a quantidade recomendada pelas instituições de saúde, tanto americanas quanto canadenses, de quanto tempo uma pessoa deve dormir. E o interessante é que a quantidade de sono depende da faixa etária que a pessoa tem. Ou seja, bebês recém-nascidos precisam ter uma quantidade de sono muito grande, eles devem dormir a maior parte do dia. E conforme a pessoa vai envelhecendo, a quantidade de sono pode ser menor. Para uma idade entre 18 anos e até 65 anos ou mais, as recomendações das instituições de saúde é de que você durma pelo menos 7 horas e no máximo 9 horas, 8 horas em média. Então existe esse mínimo de 7 horas que deve ser respeitado. Nesse estudo de Jean-Philippe, ele buscou se havia a necessidade de que cada pessoa tivesse um horário de sono individualizado. E a conclusão é de que sim, cada pessoa precisa ter isso definido, seja clinicamente, seja por experiência própria, uma quantidade de sono que é ideal. Mas para os casos
ordinários, comuns, para o caso de todo dia, a melhor coisa a se fazer é se manter dentro da recomendação das instituições de saúde, que são 7 horas de sono no mínimo. Agora, quando a gente começa a falar sobre o horário de sono, a gente está se referindo a respeito do momento em que você vai dormir e do momento em que você acorda. E é interessante notar que não existe uma recomendação clínica quanto a isso, sobre esse horário, qual seria o horário ideal para se fazer isso. Entretanto, existe uma recomendação, não é bem uma recomendação, mas existe um padrão que é definido historicamente e socialmente e que indiretamente define a que horas que você deve dormir e a que horas que você deve acordar, socialmente falando. Olha só, antigamente, eu digo bem antigamente, antes mesmo de existir energia, por exemplo, energia elétrica, iluminação artificial, quando acabava a luz solar, você não tinha mais motivo para ficar acordado, certo? Acabava a luz do sol, você já não conseguia mais enxergar nada, dependia de lamparinas e etc. E por isso as pessoas iam dormir, era o que elas podiam fazer. E isso impactou, inclusive, nos horários em que a sociedade como um todo funciona. O comércio, as escolas, as empresas, elas todas começam a funcionar ali entre 7 e 8 horas da manhã. O comércio começa a funcionar um pouco mais tarde, né, 9 horas em algumas determinadas regiões. Mas esse fato deles começarem esse horário impacta justamente nesse tempo, nesse horário em que você tem que dormir para que você consiga ter aquela duração de sono. Ou seja, se o seu trabalho começa às 7 horas, se o seu trabalho começa às 8 horas, você tem que dormir pelo menos meia-noite. No máximo 1 hora da manhã. Na verdade não, você vai ter que acordar antes para se arrumar, para chegar até o local de trabalho, se você não é remoto, se você não é freelancer e precisa se deslocar. Então você vai ter que dormir entre 11 horas e meia-noite. Só que o sono dos seres humanos não é necessariamente controlado pela sociedade. O que realmente controla o sono dentro de nós? Existe algum mecanismo que faz isso? E sim, existe um mecanismo que controla o seu sono, que controla quanto tempo, quando que você vai sentir sono, quando que você não vai sentir, que é chamado de ritmo circadiano. Circadiano vem do latim circadiem, cerca de um dia. Ou seja, é o ritmo ou um ciclo que define muitas coisas e muitos comportamentos, tanto em seres humanos como em mamíferos. Esse ritmo ele é influenciado principalmente pela luz solar, pela temperatura e pode ser influenciado por outras coisas também, como a maré, os ventos, as fases da lua. E esse ritmo controla dentro de nós diversas outras coisas além do próprio sono. Por exemplo, a digestão, o controle de temperatura corporal, a renovação celular, enfim, várias coisas que estão relacionadas a esse ritmo. Na verdade, é ele que controla o nosso relógio interno, o nosso relógio biológico. E aí você deve estar se perguntando, será que esse ciclo ele pode funcionar de maneira diferente em mim e em outros seres humanos? Será que existem pessoas que têm um ritmo circadiano diferente? E a resposta é sim. Existem pessoas que têm um ciclo, um ritmo diferente. Então, em tese, digamos aqui que você tem essa liberdade de que você pode acordar um pouco mais tarde. Se você pode acordar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. E tendo entendido que você precisa de no mínimo 7 horas de sono por noite, você pode chegar à conclusão de que você poderia dormir ali entre 2 e 3 da manhã sem problema nenhum, já que você vai conseguir dormir aquele período todo de tempo que é recomendado. O problema de você ir dormir em horários assim mais avançados e acordar mais tarde é que muitas pessoas podem relacionar isso também com algum problema de saúde que isso pode causar. Algumas pessoas podem entender que isso vai trazer problemas de saúde, problemas mentais, de que se você vai dormir muito tarde, isso faz mal para a saúde. E a verdade é que não faz mal. O fato de você ir dormir tarde não faz mal. O que faz mal mesmo, se tratando de sono e relacionado a esses períodos, essas rotinas diferentes, é a irregularidade do sono. O que é isso? É o caso de você ir dormir muito tarde um dia, no outro dia você vai dormir mais cedo, e você fica nessa irregularidade, nesse vai e vem, sem ter os horários definidos em que você vai dormir toda a noite. Isso sim faz mal.
Inclusive, esse foi um dos tópicos, ou o tópico principal, de um estudo feito por Phillips e vários outros autores. Eles estudaram justamente a irregularidade de sono em alunos de graduação. Eles descobriram que existe uma relação dessa irregularidade com a performance. E descobriram que as pessoas que têm o sono irregular, ou seja, não têm horários definidos, dormem pouco num dia, dormem mais no outro dia, têm uma performance muito pior daqueles que têm um esquema de horário de sono definido. Tem sempre o mesmo horário para ir dormir, ou horários assim próximos, né? Tem sempre o horário parecido também para acordar. Inclusive, em uma entrevista à CNN, um dos autores desse estudo, chamado Charles, ele fala sobre os resultados da pesquisa e ele coloca bem assim, que os resultados deste estudo não estão sugerindo que todo mundo tem que ser bonzinho. Ele quis dizer que tem que ir dormir cedo, tem que acordar cedo. Então, se você vai para a cama às 2 e levanta às 9, tudo bem. Você apenas tem que fazer consistentemente a mesma coisa. Então aí está a primeira boa notícia. O fato de você ir dormir mais tarde, cientificamente, não traz nenhum problema. O problema é a irregularidade. Então, se você prestar atenção nisso e tiver uma duração adequada de sono, de no mínimo 7 horas por noite, tudo bem, você até pode dormir mais tarde e acordar mais tarde, contanto que você mantenha essa frequência de horários. É interessante até porque a ciência divide esse tipo de pessoa, não só a ciência, mas a sociedade de forma geral, divide as pessoas em dois grandes grupos, que são as chamadas, em uma tradução livre do inglês, as corujas noturnas e... Ai, cara. Divide as pessoas, num contexto geral, em dois grandes grupos, que seriam, em uma tradução livre, as corujas noturnas e os madrugadores. As corujas noturnas são aquelas pessoas que ficam acordadas até mais tarde e acordam mais tarde também. E os madrugadores é justamente o oposto, são pessoas que vão dormir muito cedo, mas acordam também muito cedo. E vamos ver agora então o que a ciência tem a dizer a respeito destas pessoas que são as corujas noturnas. O primeiro ponto interessante a respeito das corujas noturnas é que elas são, em maioria, mais inteligentes. Em um estudo feito por Kanazawa e Perina, eles quiseram entender se havia alguma relação entre o sono, o período em que a pessoa dorme, e inteligência. E eles fizeram um estudo com mais de 15 mil adolescentes, onde eles tinham que registrar os horários em que eles iam para a cama, os horários que eles iam dormir e os horários que eles acordavam. Eles faziam testes também a respeito para tentar mensurar a inteligência dessas pessoas. E a grande maioria dos adolescentes, que eram os mais inteligentes, tinham justamente essa rotina. Eles iam dormir mais tarde e eles acordavam mais tarde. Então, esse estudo conseguiu concluir que as pessoas que têm essa rotina diferenciada, que são as corujas noturnas, são, em média, em maioria, são pessoas mais inteligentes. E ele concluiu isso que era como algo evolutivamente novo, porque justamente por causa da questão histórica que foi comentada anteriormente. Como agora nós temos acesso à tecnologia, acesso à iluminação, nós não dependemos mais de luz solar, o ser humano começa a evoluir para uma nova possibilidade, onde ele pode trabalhar de noite, onde ele pode funcionar de noite, independente se tem sol ou não. E é muito interessante porque justamente essas pessoas que têm essa rotina diferenciada estão associadas com um nível de inteligência maior. Em um segundo estudo feito por Schmidt e alguns outros autores, eles conseguiram determinar que as corujas noturnas ficam alertas por mais tempo. Eles fizeram um experimento com 15 corujas noturnas e 16 madrugadores, e que têm um período de sono bastante diferente. Na verdade, em média, eles tinham um período de sono de diferença de 4 horas. Ou seja, se o madrugador ia dormir às 10 horas da noite, 22 horas, a coruja noturna ia dormir às 2 horas da manhã. E a mesma lógica para o horário de acordar. Então eles fizeram esse experimento com essas pessoas e mediram, a partir do momento que acordava, 1h30 depois, a atividade cerebral, para ver o quão alerta ela estava. E depois eles repetiam esse teste 10 horas e 30 minutos depois que a pessoa já estava acordada. E os resultados foram que, no primeiro teste, 1h30 depois que a pessoa acordou, o nível em que a pessoa estava alerta
entre os dois grupos de pessoas era idêntico, era quase igual, não havia diferença entre as duas. Mas a grande diferença veio no segundo experimento, que era 10h30 depois que a pessoa já estava acordada. As corujas noturnas estavam muito mais alertas e prontas para responder a estímulos e o que fosse do que os madrugadores. Então eles conseguiram concluir que as pessoas que têm essa rotina diferente, que têm um ritmo circadiano diferente, elas ficam alerta por um espaço de tempo maior do que aquelas que são madrugadoras. E por fim, a ciência ainda diz a respeito dessas corujas noturnas que são pessoas mais criativas. Olha só, em um estudo feito por Gianpietro e Cavaleira, eles estudaram 120 pessoas, homens e mulheres, com um teste sobre criatividade, tentando determinar se havia alguma relação entre a rotina, o período que a pessoa vai dormir e o período que ela acorda, com a criatividade dessas pessoas. Eles elaboraram 3 testes diferentes para tentar fazer essa medição. E eles notaram nos resultados que as corujas noturnas conseguiam facilmente atingir a nota máxima desses testes deles. Conseguiam atingir 100% dos testes sem problema nenhum. Mas as pessoas que eram madrugadores não conseguiam atingir, elas se esforçavam para atingir 50% do teste. Então eles conseguiram concluir que as corujas noturnas, que são pessoas que vão dormir mais tarde e acordam mais tarde, são pessoas, no geral, muito mais criativas. Mas e de quem que é a culpa de tudo isso acontecer, de que existem essas pessoas diferentes que vão dormir mais tarde e as pessoas que vão dormir mais cedo? E a culpa é do próprio cérebro. Ou seja, é algo da natureza de cada ser humano e é algo que você não pode controlar. É algo que é natural seu, dormir assim mais tarde ou mais cedo. Em um estudo feito por Kerckhoff e Van Dongen, eles conseguiram determinar justamente isso, que existe um grupo de células específicas que atuam no cérebro, justamente fazendo essa sincronia de horários que estão definidas dentro do ritmo circadiano. E eles descobriram que acontece justamente isso. Num contexto geral, pessoas que dormem mais tarde têm esse ajuste, essa sincronia, 2 horas mais tarde. 2 horas mais tarde depois de meia-noite, por exemplo. Ou existe uma diferença entre 2 horas entre os madrugadores e as corujas noturnas. Enfim, eles descobriram que existe um grupo de células que é responsável por essa sincronia do relógio biológico. E por causa disso, acontece. Existem pessoas que têm esse comportamento diferenciado. Inclusive, existe até uma síndrome relacionada a essas características, que é chamada de SAFs, que é a Síndrome do Atraso das Fases do Sono. E ela é caracterizada justamente por isso, por pessoas que têm dificuldade de adormecer à noite em um período anterior à meia-noite. Elas adormecem um pouco depois, não que elas tenham insônia, tá? Isso é outra coisa. Elas têm uma dificuldade de pegar no sono num horário convencional, social. E elas têm também muita dificuldade de se tornarem produtivas durante os períodos da manhã. Inclusive, essa síndrome, que atinge 0,15% da população mundial, ela é conhecida como jet lag social. Atenção, para diagnósticos clínicos, consulte um médico ou um especialista. Mas e agora que você talvez sendo uma dessas pessoas, uma dessas corujas noturnas, se identificou com isso e viu que é algo que, na verdade, te faz uma pessoa diferente, socialmente falando, de um contexto geral das pessoas. O que fazer nessa situação? Se você tem essa possibilidade se você trabalha remotamente, se você trabalha como freelancer e tem essa flexibilidade de horário, então você tem que trabalhar conforme os seus níveis de energia. Você não deve dar ouvidos a pessoas querendo dizer que isso está relacionado à preguiça ou a uma falta de comprometimento, enfim. Você tem que entender que, na verdade, essas pessoas são pessoas mais criativas, que pensam fora da caixa, são pessoas evolutivamente avançadas, que estão vivendo um processo novo da humanidade. Então não se sinta preguiçoso, não se sinta alguém que é diferente de todo mundo, se sinta alguém como representando algo novo, como que representando um avanço na humanidade.
Mas tenha sempre em mente a necessidade de que você precisa buscar uma boa qualidade de sono e de duração de sono, mínimo de 7 horas de sono por noite, para que você consiga realmente ter um rendimento diferente e consiga conceber todas essas boas características das corujas noturnas. E por agora é só. Se você gostou, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos que são corujas noturnas e madrugadores, deixe os seus comentários a respeito deste assunto. E eu vou ficando por aqui. Até mais.